nasci num lar cristão, hoje eu tenho 32 anos de idade. Os meus pais sempre tiveram que trabalhar muito durante a nossa infância, minha e dos meus irmãos. Eles sempre trabalharam o dia inteiro. Minha mãe ficava fora de casa o dia inteiro, meu pai também. Minha mãe começou a fazer faculdade quando a gente ainda era muito novinho. Então, ela ficou e depois emendou com pós-graduação. E a gente ficava o dia inteiro aos cuidados da minha avó, que era a pessoa que morava lá em casa também e cuidava da gente. E com muitas restrições, os meus pais sempre foram muito conservadores, muito tradicionais, cristãos mesmo, e eles colocavam muitos limites para a gente que a gente tinha dificuldade de entender e de conviver com eles, porque não era compreensível por que eles colocavam aqueles limites. A gente, como adolescente, como jovem, não tinha muito essa capacidade de entender. E aí eu me desviei aos 16 anos de idade, logo que eu comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro ou ter os meus próprios recursos para fazer as minhas coisas. E eu me deparei, então, eu tinha condições de fazer o que eu queria fazer, mas eu não tinha autorização dos meus pais para fazer as coisas que eu queria fazer. E eu comecei a, de certa forma, me rebelar contra eles, embora eles eram bons pais, mas o fato de eles não estarem presentes ali me fazia ter dificuldade de entender o papel deles na minha vida e que eu deveria me submeter, entender as limitações que eles impunham. Então, eu me desviei aos 16 anos de idade e fiquei desviada até os 22 anos. Nesses 6 anos que eu estive desviada, eu experimentei muitas coisas que o mundo me ofereceu. E aos 22 anos, eu sabia que tinha faltava alguma coisa, tinha um buraco, uma lacuna dentro de mim. E eu sabia que era Jesus, porque eu já tinha o conhecido antes, e voltei para ele aos 22 anos. E aí estou firme até hoje. Graças a Deus por isso, né? Doutor Lucas, a Amanda compartilhou um pouquinho dessa história dela, da formação, né, Dalton, ali na estrutura familiar. Quais são as principais necessidades de uma criança na primeira infância? Na primeira infância, a gente começa precisando das necessidades mais básicas, né? Ser alimentado, né? ser vestido, mas principalmente amor, né? Principalmente receber aquele carinho, afeição, para a pessoa não crescer com essa carência, né, e ir buscar aquilo lá de outras formas, né? Você chega uma idade que quando você não tem um vínculo ali com seus pais, né, se você não chega em casa e se conecta com seus pais, você vai se conectar com alguém em algum lugar, né? E hoje tá no bolso, você já se conecta com alguém, né? Mas na época anos atrás a gente precisava sair, né? A gente precisava ali frequentar, precisavam fugir de casa. Hoje não, hoje dentro do quarto você já consegue criar conexões ali, você já entra em conversas e já começa a se vincular com outras pessoas, né? Então tem uma progressão assim nos filhos que é muito interessante, que durante uma certa idade, o poder, você consegue controlar seu filho, né? Você xinga, você coloca os limites ali na força, né? Na obrigação, botando medo. Só que chega uma hora que quando a criança vai se tornando pré-adolescente, vai chegando à adolescência, que o poder já não serve mais, né? Precisa ser autoridade, né? Se os pais não forem uma autoridade ali na vida da criança, né? Que agora é adolescente, né? Xingar não dá mais, não dá para você pegar e botar ela no canto, né? Não dá para você mais xingar, eu vou te ameaçar, eu vou te bater. Às vezes o adolescente já está grande, já está forte, né? Fala assim, pode até me bater, eu não vou nem revidar, mas não vai doer igual doía antes, né? Eu não tenho mais aquele medo que eu tinha antes. Então, essa questão do poder, ela já não serve mais, né? Eu tenho que investir em construir uma autoridade sobre os filhos, ser uma referência, né? Uma pessoa que ele respeita, não porque tem medo de você, né? Não porque você vai chegar e bater, e xingar, e gritar e falar alto, né? Mas porque ele te respeita, porque o que você pede para ele fazer é congruente com o que você é, né? Porque os valores que você quer que ele tenha são os seus, né? São os que você transmite com o teu comportamento, não só com a tua fala, né? Não só, porque a incongruência a gente percebe, né? Mesmo que a gente não perceba, né, claramente, né? Mas eu vejo que você está falando uma coisa, mas você não é bem isso ali que você é. Você quer que eu faça, mas não é o que eu vejo você, né? E muitas vezes cria essa dissonância, né? E eu começou a ganhar dinheiro cedo, né? Então já não dependia nem financeiramente mais, né? Então aí a desconexão ela fica maior e mais rápida. Emocionalmente, Dalton, o que leva uma criança a ter essa percepção parecida ou igual a que a Amanda teve tão nova? Na verdade, para ter afeto, para ter autoridade, tem que ter afeto. Porque, na verdade, se você for uma autoridade, mas não tiver afeto, não tem vínculo.
Então, na verdade, quando o pai e a mãe vinculam afetivamente, eles podem até, eles colocam a autoridade, mas a autoridade tem que ter afeto. A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Então, quer dizer, se ele não recebe o afeto e não acessa a disciplina, a autoridade, não dá certo. Então, você vê que eles ficavam, a avó tomava conta, quer dizer, e pelo jeito essa avó não era, pelo menos depois você me corrige, mas a impressão que eu tenho é que essa avó também não existia, tomava conta dos netos, mas também não exercia esse vínculo mais afetivo, pelo menos é o que me parece. Então, ela não tinha nem o vínculo da avó, nem o vínculo do pai e da mãe. Então, eles tinham... sabe aquele negócio? Sai para trabalhar, volta, vamos dizer assim, a avó fala com o pai, se ele é a avó materna ou paterna, ela fala com um dos dois e eles vão chamar a atenção. Quer dizer, não tem, já chegou, já ficou sabendo que a menina fez ou não fez uma coisa, mas nem tem um vínculo. Então, a criança, ela vai crescer, aí quando ela vira adolescente, ela cria a asa, né? Ela amplia, né? Claro que não foi uma coisa boa para ela, graças a Deus ela retornou num período muito curto, ela caiu em si num período muito curto, mas poderia ser muito pior, mas isso aí é mais pelo vínculo dela com Deus do que por essa questão da autoridade, do afeto dos pais. As coisas mais importantes no ser humano é amor e disciplina. As condições básicas da educação é amor e disciplina. Amanda, você tem ideia assim, de quando você começou a ter essa percepção em como às vezes você se sentia em relação aos seus pais e a essa dinâmica da sua estrutura familiar? Então, até falando sobre o que o doutor falou, por exemplo, a minha avó sempre foi... Meus pais, eles sempre foram muito afetuosos. O meu pai é muito carinhoso, a minha avó também é muito afetuosa. A minha mãe, ela foi criada por uma família alemã, então ela é mais fria, mais dura, assim. Mas a gente sabia que eles estavam fazendo para o nosso bem. Só que eu não queria aceitar o não deles. Eu não queria aceitar a imposição deles sobre mim, porque eu falava, beleza, vocês me amam, eu amo vocês, mas vocês não cuidam de mim, então eu me cuido, eu me viro. Então, eu comecei a perceber isso, assim, desde sempre. Por exemplo, quando a gente era criança, eu lembro que era muito difícil você encontrar pessoas evangélicas. Uhum. E eu era evangélica, mas eu era a única evangélica da minha sala. E eu estudava numa escola católica, então tinha novena, tinha festa junina, tinham coisas que eu não podia participar. Meus pais não deixavam e não me explicavam, só falavam que não e eu não entendia. E eu lembro que tinham várias coisas, dormir na casa de coleguinha, minha mãe nunca deixou. Tinham coisas que eu queria fazer, tinham festas que os amigos começaram a ir, porque os pais não tinham os mesmos princípios que os meus pais, mas eu também não podia ir. Então, essas situações, toda essa negativa, por que eu não posso estar com as pessoas que são as pessoas que estão comigo no dia a dia? Por que eu não posso ir com elas para o momento que elas vão se divertir? E isso foi gerando dentro de mim uma insatisfação que foi potencializada quando eu comecei a trabalhar. Aos 14 anos de idade, que eu comecei a ganhar dinheiro e eu conquistei uma independência dos meus pais, eu lembro que com 18 anos de idade eu ganhava mais que meu pai. Então, assim, eu comecei isso me subiu a cabeça, eu falei, não, eu vou viver minha vida do meu jeito, do jeito que eu quiser, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, quem está pagando sou eu. E vocês façam o papel que vocês sempre fizeram, que é de trabalhar e cuidar da vida de vocês. Mas eu não entendia que tudo isso era por amor. Era o amor deles que precisava manter a gente sustentado, precisava manter a gente vestido, precisava manter as contas da casa pagas. Mas você vê que é interessante que os filhos precisam de ser informados porque, na verdade, por mais que eles estivessem te dando a melhor estrutura socioeconômica que tinha ali, não tinha essa explicação. É mais ou menos daquela época que, assim, você não tem que fazer, você tem que obedecer. Você não tem que falar nada, quer dizer, você não tem essa possibilidade de falar. De diálogo, nunca teve eu mandei você fazer, você faz e pronto, acabou. Então, quer dizer, isso fez você não ter você viu, você ganhou o dinheiro e depois você saiu, mas tipo assim, não tinha vinculação, não tinha o afeto mesmo de chegar, explicar, de falar. E tem uma linha muito tênue também, pelo que você fala, e que a gente percebe nas famílias de modo geral, é que existe uma linha muito tênue entre eu não me sentir amada e realmente não haver amor.
né? Porque, na realidade, você deixou claro isso, existia amor, depois você compreendeu e amadureceu, a própria maturidade psicológica também aconteceu ali e tal, mas muitos lares vivem isso. Existe o amor, mas o amor não é comunicado. Então, eu não tenho a percepção de que eu sou amada, o outro acha que é um absurdo você não se sentir amada, porque como se eu amo tanto seu trabalho, se eu me esforço, se eu dedico, como fazer essa comunicação, doutor Lucas? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem ser amadas, elas querem ser amadas do jeito que elas acham que é o jeito certo de ser amado, né? Então tem aquela questão da linguagem do amor, né? Um livro famoso aí, né? Que coloca o seguinte, olha, um ama de um jeito, né? E a outra entende de outro jeito, ela não se sente amado, um está se esforçando, né? E os dois ali se sentindo injustiçados, né? Os dois se sentindo injustiçados, incompreendidos, né? Nossa, eu estou me esforçando tanto, né? Para te satisfazer, né? Eu comprei uma flor ali para você, mas não, eu queria que você passasse um tempo comigo, né? Eu queria... Isso a gente vê até em relação a Deus, né? Não, eu quero ser curado, mas eu quero ser curado do meu jeito, né? Eu não quero ser curado através... Eu não quero ir no médico, né? Eu não quero ter que tomar remédio. Eu quero um milagre, né? Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, eu quero entender as coisas, mas eu quero entender através de uma profecia, né? Eu quero uma coisa grandiosa. Então, esse querer as coisas do meu jeito, né? Na pré-adolescência, adolescência, a gente querer que um pré-adolescente entenda isso às vezes é exigir demais, né? Mas chega um dia que a gente começa a entender, fala, olha, fizeram o que deram conta, né? Eles fizeram do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles podiam, né? Porque tem gente que fica fixado no outro dia, fala, não, foi péssimo, não, eu sou assim por causa disso, olha, que fez foi porque deu conta, né? O amor fica ao contrário, né? Falou, olha, uma atitude amorosa em relação aos meus pais, aí eu vou entendê-los, né? Que eles fizeram o que eles podiam, eles fizeram o que eles davam conta, né? Que é o lugar que a gente espera que as pessoas cheguem ali, o grau de entendimento, né? Que a gente consiga se relacionar, porque sem esse entendimento, leva esse problema para o casamento, leva esse problema para a relação com os filhos, né? Se perpetua ali na relação com os pais, né? Eu estou recebendo o amor de um jeito, né? Só que a minha antena de amor, ela só capta numa frequência, né? Ela só capta o amor vindo de um jeito, né? Só que tem várias manifestações, né? Eu posso ter uma atitude amorosa para você, só que você vai falar, nossa, tá fazendo mal para mim, né? Ele não quer o meu bem, né? Aí, Deus é assim o tempo todo, né? Ele tira a gente do caminho, frustra os nossos planos, destrói as nossas perspectivas, né? Estraga ali relacionamentos que não trariam bons frutos, né? A gente acha que está perdendo. A gente acha que é punição, né? Fala, nossa, eu devo ter cometido um pecadão, né? Para isso ter acontecido. E, na grande maioria das vezes não é o que acontece, né? E é interessante porque ela conseguiu transicionar, né, Amanda? Você conseguiu transicionar dessa fase que, como ele disse, né, da adolescência ali, para realmente reinterpretar a sua família e tudo mais. Só que foi um processo ao longo ali de 6 anos. E como foi para você essas vivências? O que você passou nesse período? Então, aos 14 anos de idade, meu pai me apoiou muito e eu consegui meu primeiro emprego e aí a minha cabeça já começou a mudar. Com 15 anos eu já comecei a trabalhar em 2 lugares. Então eu trabalhava em um lugar durante a semana e em outro lugar aos fins de semana. E aí, com isso, eu ficava muito tempo fora de casa. Então eu fui perdendo o resto do vínculo que eu tinha com a minha família, porque eu estava sempre distante deles. E aí eu comecei a conhecer coisas que eu não tinha nunca visto, nunca imaginado na vida. A primeira vez que eu provei bebida alcoólica, a primeira vez que eu pude sair, fazer uma viagem com amigos. E eu fui experimentando tudo isso muito sem limite, sabe? Muito sem regra, assim. Eu tinha condições de bancar, então eu queria fazer tudo ao máximo. Eu lembro que quando eu me converti, os meus amigos que eu conheci, que eu caminhei com eles esse tempo que eu estive desviado, eles falaram comigo, falaram, nossa, ainda bem que você converteu, porque senão você ia morrer antes dos 25. Porque eu não tinha nenhum limite, eu provava tudo, tudo que você imaginar, eu provava. Eu tinha opção de pular de paraquedas, pulava de paraquedas. Tem opção de, sabe, tudo que aparecia, eu falava, não, eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero viver. E eu fiquei esses 6 anos sem nunca pisar na igreja. Eu não fui aquela pessoa que se desvia aos pouquinhos dentro da igreja, não. O dia que eu decidi, eu falei, não, acabou, eu vou ficar fora. E eu fiquei fora os 6 anos, vivendo um monte de experiências, mas sabendo dentro de mim que aquele não era o meu lugar.
dentro do meu coração eu tinha a convicção de que aquele não era o meu lugar e Deus foi me preparando nesse último ano antes de eu voltar. Eu lembro que a gente estava a caminho do Carnaval de Diamantina e aí dentro do ônibus com as minhas amigas eu falei assim, no Carnaval do ano que vem eu vou estar no acampamento da igreja. Olha. E ninguém entendeu nada, elas riram, falaram, você é louca, só pode ser louca, porque a igreja nem te aceita. Mas aí eu, no ano seguinte, estava no acampamento da igreja. Então isso aconteceu em fevereiro, que foi o Carnaval, em 2011, e aí eu comecei a frequentar uma igreja e tal, em outubro mais ou menos, e em fevereiro do outro ano eu estava no acampamento da Lagoinha, de jovens e adolescentes. Mas assim, da mesma forma que Deus da mesma forma que eu fui drasticamente para o mundo, eu fui tirada do mundo drasticamente também. E aí eu decidi, Deus, né, me chamou, me atraiu, e acabou. E aí, a partir dali, eu fui construindo uma vida com Deus verdadeiramente, porque o relacionamento que eu tinha com Ele, até antes de eu me converter, não era um relacionamento com Deus, era um relacionamento com o Deus dos meus pais. Uau. Com as pessoas com as quais eles me obrigavam a me relacionar, com a pessoa que eu não queria me relacionar, porque eu queria ser igual aos meus colegas, eu não queria ter uma igreja diferente, eu não queria ter um Deus diferente, eu não queria uma pessoa diferente na minha vida, eu só queria ser igual a todo mundo. E aí, depois que eu fui conhecer esse Deus de verdade, desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, que eu nunca tinha tido antes. É interessante duas coisas que ela fala. Essa questão do vínculo afetivo, né, que ela acabou não encontrando, quando fala assim, ela não acabou encontrando isso de uma forma mais definida. Não que os pais não a amassem, os pais já a amavam. Mas eu falo que uma coisa importante é você conversar com a criança e ensinar a criança. Porque muitas vezes os pais fizeram o melhor que eles podiam, mas na minha percepção, pelo que eu entendi até o momento, não se chega numa criança e explica. Porque você tem que falar, você tem que fazer isso, por aquilo, porque você quer isso. Essa história, esse negócio é que faz. Por mais que a criança não obedeça de imediato, essas coisas elas vão sendo elaboradas com o tempo. Então, depois que ela vai vendo, né? Quando uma mãe ou um pai falam, não faz isso porque isso dá isso, quando faz isso porque isso dá isso. Quando você desobedece e faz, você fala, não, minha mãe estava certa, minha mãe, quer dizer... Então, eu acho que essa forma, eles deram as condições, tinham tudo ali, obviamente amavam, obviamente cuidavam, mas eu acho que essa interação de posicionar a pessoa no mundo, do meu ponto de vista, faltou, porque você tem que, aquilo que eu falo, você tem que inserir a criança na família e ela tem que aprender, quer dizer, eles fizeram corretamente, mas é aquela história que não se precisava falar isso com uma criança, mas ela sempre foi pelo jeito, uma menina inteligente, uma menina ligada, então, quer dizer, ela acabou indo para o caminho dela, graças a Deus, e aí que eu acho que é o grande diferencial da sua vida, que Deus realmente te ama, porque você realmente voltou e voltou num prazo mais curto e não gerou problemas maiores. Mas ela não teve aquele negócio de você sentar e falar com o menino, aquela história toda, e não pode ser isso, porque aquilo, tem gente que é assim, tem gente que é assado, aquele negócio todo. Isso é necessário para que uma criança... até para quando ela fizer errado, ela sabe que o negócio é errado, ela sabe que ela agiu errado, porque ela sabe que aquilo não era para agir. Então, ela tem a noção de certo e errado. Quando ela diz, eu comecei a fazer o que eu queria, quer dizer, ela não tinha, ela não teve essa restrição. E os amigos dela falaram, cuidado, senão você morre cedo, porque você vai fazer de tudo. Quer dizer, ela é como se ela não tivesse um limite da vontade dela. E isso é que eu acho que é um aspecto importante de dar essas condições, mas falar, explicar. Não pode, isso é isso, aquilo, outro, aquele negócio todo. E essa história, ela é importante. Muitas vezes você não tem o retorno de curto prazo, porque a gente passa pela adolescência. Depois da adolescência que eu falo, que se você amadureceu, você assume a responsabilidade. Aí você amadurece. Você só amadurece à medida que você assume a responsabilidade, você é um adulto jovem e faz isso. Agora, muitas vezes o adolescente precisa, assim, o adolescente, na verdade, ele tem um vínculo com os amigos, ele descola dos pais, e liga nos amigos. A adolescência é complicada por isso. Mas tem que dar o afeto, tem que dar o limite, tem que falar, tem que fazer.
Aí aquela história da música da Elis Regina, que ela fala dos pais e depois fala como os nossos pais, quer dizer, ela quis ser diferente dos pais e depois chegou à conclusão que muitas coisas são iguais. Então, quando ela virou adulta, ela entendeu aquilo. Então, esse processo de falar parece que não teve, apesar de ter tudo. Por isso que ela falou, ela não sabia. Eu não sabia o que era isso, quer dizer, não sabia porque tem que ser explicado desde pequenininho. E doutor Lucas, o que leva uma adolescente, uma jovem, a esse extremo tão grande? De, como a Amanda contou, né? De como ela era antes, para, de repente, a minha vontade não tem limite. O que faz isso com a gente? Ali na pré-adolescência já é uma idade de descolar dos pais, né? Já é uma idade para isso mesmo, mas não desse tanto de descolar, né? Mas aí a gente quer ser mais independente, a gente já começa a pensar com a própria cabeça, já começa a selecionar os próprios valores, né? Às vezes sem os elementos corretos da vida para fazer os julgamentos corretos, mas a gente já ganha uma capacidade de abstração, né? A gente sai daquela concretude, né? Aquela coisa só do aqui e agora da criança, e a gente já começa a ter um pensamento mais amplo, né? Um espectro maior, né? Ela tinha um agravante de começar a ganhar dinheiro, né? E ela já, como o Dalton falou, mais inteligente, né? Mais esperta, mais articulada, né? Os pais ali não tão presentes, não tinha um ambiente todo propício para que isso acontecesse, né? Para que tivesse esse descolar, né? Às vezes a criança é mais tímida, né? Às vezes a criança ela é mais retraída, ela fica ali uma coisa mais submissa, uma coisa mais perto, mas às vezes tem uma personalidade mais expansiva, né? Uma personalidade mais propícia para isso, né? E um grande limitador, muitas vezes, é a questão financeira que não tinha, né? Deixou de ter a questão da limitação financeira. A limitação física vai acabando, né? A limitação intelectual ali vai acabando, a criança vai aprendendo, o cérebro vai amadurecendo, vai tendo essa expansão, né? Perdeu a limitação financeira, né? Os pais já não estão presentes e a questão ali da personalidade propícia, às vezes acaba criando esse ambiente. E ela ficou presa sem saber por quê. Esse eu acho que é o grande problema, e por isso que eu falo que eu volto de novo no falar, porque ela ficou presa sem saber por quê. E quando ela ficou livre, ela também não sabia por quê. Até ela entender isso, quer dizer, não foi dito para ela, não faz isso, não faz aquilo, isso é errado, isso é certo, porque minha filha, por isso, por aquilo, por aquele outro, então, quer dizer, ela acaba querendo sair. E é interessante que aí é o lado bom que você não adaptou no mundo. Então, graças a Deus você não teve capacidade de adaptar no mundo, que é um mérito, não é um problema. Mas é interessante por isso, porque ela também não... Ela não tem muito assim... Ela entrou muito com o coração em tudo que ela fez. E, obviamente, aí já tem um lado negativo. Mas, graças a Deus, Deus trouxe ela de volta, porque se ela continuasse nesse percurso, não seria bom. Mas Deus foi trabalhando. E pelo que você falou, Amanda, além dos prejuízos, né, como você disse, das escolhas, das decisões que a gente acaba tomando pela imaturidade, por todo o contexto, quais que são, que você acredita que sejam os prejuízos que você teve nos vínculos, nos relacionamentos durante esses anos, nas amizades, às vezes no estilo de vida, num comportamento, às vezes até no seu dia a dia? O que você entende que foi negativo? Olha, eu vejo muitos pontos negativos. Primeiro, esse viver sem limite é um problema. E como o doutor Dalton falou muito bem, assim, a minha família, meus pais têm até hoje muita dificuldade de comunicação, porque eles também não receberam isso. Sim. Também não foi comunicado para eles por que eles podiam, por que eles não podiam. Meu pai começou a trabalhar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, ele era um adulto. Ele tinha que sustentar a casa, os irmãos, ajudar a mãe. Então, ele também não recebeu isso, ele nem passou por essa fase. A minha mãe, criada numa família alemã, também não passou por isso. Ela tinha esse distanciamento entre ela e a mãe biológica dela e depois entre ela e os pais adotivos, que são pessoas de cultura muito diferente da nossa. Então eu tinha essa falta de limite, essa falta de entendimento mesmo, de não saber por que eu não podia fazer, de questionar e não entender. E isso me fez perder 6 anos da minha vida. Não foram 6 anos completamente perdidos, porque eu conheci pessoas, eu vivi, eu viajei e tal.
Eu tenho pessoas que eu trago na minha vida até hoje, desse período, mas eu entendo que eu poderia ter feito faculdade mais cedo, eu poderia talvez ter me casado mais cedo, eu poderia ter feito outras escolhas, vivido coisas melhores para o meu futuro, para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. Não precisava ter proporcionado tanta preocupação para os meus pais. Eles se martirizam até hoje por esse momento. Hoje minha mãe fala, nossa, quando vocês eram crianças eu não estava aqui, agora ela cuida dos netos. E ela fica falando, nossa, mas quando vocês eram crianças eu não pude cuidar de vocês. A gente vê que ela tem esse pesar até hoje. Eles carregam isso. E eu não queria que eles sentissem isso. Mas eu joguei isso na cara deles muitas vezes. Muitas vezes eu ficava o tempo todo atenta no comportamento que eles tinham, nas histórias que eu ouvia, que eles já tinham vivido, para jogar na cara deles depois, quando eles vinham me impedir de fazer alguma coisa. Acaba sendo um vínculo muito vingativo, né? Muito Exatamente. reativo, né? Não tinha um vínculo afetivo, né? Tinha um cuidado. Você vê que agora uma coisa interessante é o seguinte, eu gosto de voltar nessas gerações, porque se sua mãe, se seu pai for assim, se você pegar os seus avós, não tinha muita coisa, não tinha fala, né? Você cumpre, você não tem muito o que fazer. Criança só obedece. Só que, na verdade, à medida que foi mudando essas gerações, hoje as gerações são mais interativas, né? Então as pessoas interagem mais, né? Na minha mãe também não tinha muito esse negócio, não tinha coisa, mas ela falava. Mas não tinha muito desse negócio, as coisas eram mais limitadas. Mas é o que deu conta. Eu acho que, por exemplo, naquele contexto, naquela situação, quando a gente volta atrás, você fez o que você deu conta, porque você tem que ir voltando. Eu falo que eu atendo meus clientes voltando as gerações. Né? Porque quando a gente muitas vezes acha que pai e mãe não é tão bom, mas quando você vê os pais dele, que são seus avós, e os seus bisavós, que você não pode não ter conhecido, mas você ouviu a história, você vê que cada geração, de forma geral, melhora a seguinte. Mas melhora a partir do que tinha. Agora, outra coisa que eu acho que eu quero que você também não fique chateado é pelo fato de ter feito isso. Você fez o que deu conta, seus pais fizeram o que deu conta, mas é o caminho para frente. Né? Quer dizer, você falou determinadas coisas, porque naquele conto... Na verdade, quando você bem que cobrou, você ainda estava querendo um pouco de afeto, ainda estava querendo um pouco de direção, mas é aquilo, cada um dá o que tem da melhor forma que pode fazer a coisa. Mas você vê que é interessante que acaba não colocando esse afeto. Mas é porque não tem. Mas a criança precisa ser dirigida. Ela precisa entender as coisas. Ela não vai fazer do mesmo jeito que você quer, mas aos poucos ela vai entrando naquele negócio. Quando ela entra na adolescência, a adolescência realmente a pessoa tem uma capacidade de pensar 2, 3 alternativas que a criança não tem. Mas ela também não tem a experiência de vida. Ele já tem a capacidade de questionar o que o adulto faz, mas ele não tem a experiência de vida. Por isso que tem todo esse processo de fazer isso. Mas é o que deu conta, mas você já tinha esse ímpeto, essa vontade toda, e por isso que quando você vai, você mesma não sabia o que era aquilo. Mas, graças a Deus, Deus te trouxe para dentro de novo. E, doutor Lucas, no caso da Amanda, graças a Deus, ela destacou isso, né? Que ela tinha esse ímpeto de experimentar tudo, mas de não mergulhar, né, nesse universo, no sentido de manter um vício e, às vezes, né, não conseguir controlar aquilo ali. Graças a Deus, ela passou rápido por essa fase e seguiu. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de muitos jovens, né? Que cada vez mais, por motivos dos mais diversos, mas com uma raiz muito grande ligada à questão da estrutura familiar, dos vínculos, dos afetos ou não afetividade no lar, muitos jovens nas drogas, muitos jovens em muitos vícios. Como tratar isso? Como perceber isso? Como um pai pode ajudar dentro desse contexto ou um outro familiar? Porque a gente sabe que às vezes nem dentro de casa consegue perceber tudo que está acontecendo e a extensão desse problema. Ela voltou, né? Ela foi ali para um caminho que não era tão legal e voltou, né? E nesse contexto, assim, muitas vezes eu considero como algo que pode se tornar positivo, né? Tem uma experiência, tem uma bagagem, a capacidade dela auxiliar outras pessoas, né? De explicar, né? Ela tem uma autoridade não só de quem sabe, como de quem já viveu, né? Então,
a capacidade dela ajudar, de auxiliar, de ter uma perspectiva mais ampla da vida aumentou, né? Não significa que as pessoas tenham que seguir por esse caminho para tirar isso como proveitoso, porque a grande maioria gosta, né? Não volta. Atrai, o negócio seduz, né? É prazeroso para o corpo, né? A nível espiritual mata, né? Mas a nível físico, questão de droga. Por um tempo, né? Por um tempo também. Por um tempo gera ali um certo prazer, né? E a pessoa, às vezes, ela não consegue sair, né? Melhor medida é ali atrás, né? É o vínculo afetivo com o filho, né? É o vínculo afetivo com a pessoa, é você não deixar que ele seja seduzido ali pelas questões do mundo, né? Porque ali é uma idade que a gente não tem capacidade muito de discernir, né? A gente não consegue muito se mover pelo que a gente tem que fazer pelo correto, a gente ainda continua se movendo muito pelo que a gente gosta, né? A infância é muito assim, mas quando não tem aquela estruturação de uma vida com valores, né, de uma vida pautada ali no que deve ser feito, né, a gente acaba muito se movendo muitas das vezes pelo que a gente gosta, né? Então, o trabalho, assim, ele é antes, é aquela criação do vínculo, né, criação afetiva, vinculação afetiva, uma criação de uma autoridade, né, de uma referência, né, o filho olhar o pai e a mãe ali como uma referência, uma pessoa em quem eu me espelho, né, é o ideal de quem eu quero ser, né, e não deixar ela se vincular ali com outra pessoa, né, não se vincular tanto assim com pessoas ali estranhas. Claro que isso dentro de um certo limite, né? Claro que a gente não tem total controle sobre isso, né? A gente não tem total controle com quem que vai se ligar, com quem que vai se vincular, né? As pessoas com quem eu vou idealizar ali fora, né? Claro que a gente não tem total controle sobre isso, né? Mas a coisa já vai dando sinais, né? De repente começa a ter um comportamento diferente, né? Começa a ter um comportamento estranho, né? Começa a ter um comportamento assim, que não era o padrão da pessoa, começa a ter rotinas ali que não eram as habituais, né? Elas ficam diferentes, né? E ali é um momento que a pessoa precisa de muita ajuda, né? Porque ela está iludida, né? Ela está ali vivendo uma ilusão, ela está achando que aquilo ali é bom, né, que aquilo ali é gostoso, e o prazer é um péssimo guia para a gente, né? Por mais que a situação seja legal, seja prazerosa, muitas das coisas que são prazerosas, elas não são boas. Né? Elas não são boas, tanto a nível espiritual quanto a longo prazo, né? Elas acabam te matando, né, em todos os níveis, né? Então, ela precisa de uma certa orientação, de um certo abrir de olhos ali para ela ser auxiliada a enxergar. E muitas vezes vem com o tempo. Né? Se a gente pegasse ela ali aos 18 anos e explicasse, né? Assim, daqui a muito, esse caminho não é legal, isso que você está fazendo não é bom, ela talvez não fosse entender, né? Ela talvez não fosse entender, né? Então é um suporte, né? A gente entender ali o momento que a pessoa está vivendo, a gente não querer para amanhã, né? Não adianta querer sentar com ela aqui e falar, hoje vou te explicar aqui e a partir de amanhã, você entendeu, a partir de amanhã já está funcionando legal, né? Muitas vezes não é assim que a coisa funciona. E na criação dos filhos, como o Dalton destacou, né, o reforço da importância do diálogo, né? A gente sabe que existem drogas com um alto índice de crises psicóticas, inclusive, para além de um vício, tem outros prejuízos que as doenças, os vícios que as drogas podem trazer. Então, assim, são várias coisas e parece que, de alguma maneira, a gente vive... Acho que a cada geração tem essas próprias realidades, mas na nossa geração, um medo cada vez mais reduzido das coisas, né? Antigamente, parece que a gente tinha um medo. Não vou fazer isso aqui não, porque eu não sei o que vai dar. A Amanda destacou aqui na história dela, isso ficou muito evidente, né? Não tem medo. Eu vou pular de paraquedas, eu vou pular. Eu vou provar isso, eu vou provar. Então, isso parece que está cada vez mais comum, né? Os adolescentes, os jovens, então a importância de ter um diálogo preliminar, né? De ter um ambiente seguro em casa para que as pessoas se sintam confortáveis para se apresentar e pedir ajuda também. A minha perspectiva disso aí, que com o passar das gerações, as pessoas passaram, se você voltar ali de 1960 para trás, você ali tem uma época que a educação era muito repressora. As pessoas eram educadas com muita repressão, mas elas eram socialmente, sabiam lidar socialmente, mas tinham a dificuldade dela. Aí você pega os Beatles ali de 61 para cá, aí você tem os hippies e eles dizem que é proibido proibir,
Então você vem pegando essas gerações e essas gerações começam a dar uma liberdade, porque antes filho não falava nada, né? Era só bater o olho e você acabou, que você não precisa nem gastava nem falar. Então, assim, com o tempo, se passou a dar mais valor ao filho, e até aí tá bom, o problema é que os filhos hoje mandam nos pais. Então, eles começam a ficar mais permissivos. Você deixar a criança fazer o que ela quer, ela não vai chegar num bom caminho. A criança funciona no princípio do prazer, quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. E muitas vezes a vida não constitui disso. Então as gerações esses pais muitas vezes foram voltando para si mesmos, dando uma liberdade para o filho, quer ser amigo do filho, quer que o filho curta a vida, né? Porque se você for voltar essa geração dessa mudança, era um negócio extremamente repressor. Só que hoje é um negócio extremamente liberal. E cada geração que passou gerou filho, muitas vezes com essa liberdade. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas são imaturas. Elas, por serem imaturas, são egocêntricas. Elas vivem mais em função delas mesmas. E a pós-modernidade é isso. A pós-modernidade hoje é eu relacionar com você pela conivência que tem. Se for bom para mim, eu estou com você. Se não for, eu estou com ela. Então, quer dizer, não existe o vínculo afetivo, não existe a amizade, por isso que não existe o compromisso. Enquanto você for útil para mim, eu vou dizer assim, eu te uso. Eu ganho o que você tem para me dar e pronto. Mas não tem um vínculo afetivo. Se você não tiver mais valor para mim, eu deleto você e pronto. Então as pessoas ficaram imaturas. A Bíblia já falava isso, o amor de muitos ia esfriar. Isso aí é isso aí. As pessoas vão ficando cada vez mais voltadas para si mesmas, mais egocêntricas, e isso gerou aí. Infelizmente, por um lado, que eu gostaria que não tivesse necessidade, eu já falei há muitos anos atrás, eu preferia não ser psicólogo porque eu não precisava de fazer isso, mas hoje você tem muito mais cliente. E o que é pior, muito cliente imaturo que não quer buscar ajuda, porque acha que o mundo gira. Isso é esse processo do seu amor que foi esfriando e as pessoas são... E outra coisa, você vê que muitas vezes o vínculo de muitas pessoas com os filhos não é um vínculo muito grande. É aquela história que ele estava dando no exemplo anterior, do aeroporto, que o pai e a mãe estavam no celular e o menino de 4 anos, e o menino... Quer dizer, é claro que o menino tinha que ter... Ele tem que ser educado, ele tem que tomar conta dele. Quer dizer, o menino estava chamando pelo pai e pela mãe como quem diz, eu estou aqui. Quer dizer, e ele precisa gastar esse tempo com ele. É aquilo que nós falamos anteriormente. Então, para mim, é um processo eu falo que nós vivemos num processo de evolução tecnológica e involução psicológica. O ser humano está evoluindo, ele está ficando imaturo. Por isso que depois desses anos todos, eu falo que a educação é a coisa mais importante que tem, mais difícil e mais importante. Hoje, dá para você ver a importância da educação exatamente porque tem muita gente não bem educada. Mas nas épocas anteriores, as pessoas tinham mais uma autoridade, muito mais. Os pais, né? É interessante que os pais, eles não querem amor. A minha mãe não queria amor, ela queria respeito. Se eu não respeitasse ela, eu não a amava. Então não era esse negócio de você me pegar no colo, de fazer isso. Você poderia ser assim, mas se você não me respeita, você não me ama. Então não adianta. Hoje as pessoas falam muito de amor, eu te amo, eu te amo. Mas amor implica... Da afetividade, da afetividade. Né? Então não tem mais aquilo. Então as pessoas estão ficando imaturas, mais egoístas, mais voltadas para si mesmo, e isso vai fazer... Agora, a questão da droga, de forma geral, é por causa se você tem a oportunidade de trabalhar com gente assim, você vai ver que a pessoa tem um histórico muito negativo. E a droga desde o cigarro, desde o álcool e todas as outras drogas, são uma forma de fugir da realidade. Quantos clientes eu tenho que eles falam que usavam uma coisa dessa para relaxar? Então, o cigarro serve para isso, ele serve para relaxar. Temporariamente você relaxa. Então vira um vício porque você fica estressado, relaxa.
e relaxa. Aí vira E aquele... a gente vai estressar o tempo todo, porque a vida é a maturidade, é compromisso, é boleto, é responsabilidade, nãos que a gente recebe, portas que fecham para a gente o tempo todo, crise. Então, isso vai se tornando realmente um vício por causa de ser essa válvula de escape constante. E outra coisa, a pessoa muitas vezes não dá conta de sair. Né? A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. E a pior coisa que tem é não ser amado. A dificuldade psicológica do ser humano é não ser amado. Quanto menos amado ele foi, menos segurança ele tem, então ele começa a voltar para o negativo. É aquilo que nós estávamos falando do positivo e do negativo. O positivo te puxa para frente e o negativo te puxa para baixo. Então a pessoa entra num sistema é como se ela estivesse numa espiral descendo. Ela vai enfiando no buraco. E muitas vezes, ela não que ela não queira sair, ela muitas vezes quer sair, mas não dá conta. E clinicamente, doutor Lucas, quais seriam os primeiros passos para uma pessoa que a fuga dela, por exemplo, é o álcool, ou a maconha, ou outra droga, ou o cigarro? Qual que é o caminho que essa pessoa precisa? Ela tem que entender por que ela está gostando tanto ali dessas substâncias, né? Eu converso muito com as pessoas assim, não é normal a gente sentir tanto prazer com essas drogas, né? Por mais que elas estimulem ali determinados centros do prazer, mas eu gosto de determinadas coisas, eu gosto de suco de laranja, mas eu não tomo um suco de laranja todo dia à noite, né? Eu não fico tomando suco de laranja o tempo todo para relaxar, né? Para eu me sentir bem. Então, se eu estou tomando ali uma cervejinha ali no final da noite, todo dia, e aquilo me relaxa, eu durmo melhor e eu me sinto super bem com aquilo, aquilo ali provavelmente está fazendo um efeito como se fosse um remédio, né? Ela está amenizando algum processo mental ali que não está tão legal. Só que é um remédio que tem um preço muito alto. A gente paga um preço muito alto por ele, que no começo, né, como tudo que é bom, tudo que é prazeroso, no começo é muito gostoso, né? No começo te traz uma calmia, né? Tem gente que usa maconha para relaxar, né? Tem gente que usa maconha para ficar tranquilo. Então, por que você está precisando dessa maconha para relaxar? Né? O que está acontecendo que você não está ficando relaxado? Né? Que por mais que, né, elas estimulam ali o centro do prazer, algum prazer acaba te dando. Mas não é aquela coisa assim, falando, nossa, é maravilhoso na minha vida, né? Nossa, eu fumo uma maconha aqui, mas eu fico muito bem, né? Eu tomo ali uma cervejinha, eu relaxo. Né? Tem gente que não consegue, se não tomar cerveja, não consegue relaxar, não consegue dormir, tem gente que toma de dia para não trabalhar, né? E não sou alcoólatra, não bebo porque eu quero, né? De manhã cedo. Né? E às vezes o próprio remédio, né? Ela passa a ter o vício da medicação e começa a usar até de forma inapropriada, de forma incorreta. Porque a medicação ela dá um suporte, né? Mas se eu não colocar outros suportes depois, se eu for desenvolvendo bons hábitos, né? Fizer ali atividade a questão física, da terapia, atividade física, né? Uma boa alimentação. Eu estou afogando ali, o remédio é a boia, né? Mas o que vai me tirar da piscina é bater perna, né? É eu sair dali, que é a terapia, são esses bons hábitos. Então, se eu ficar só no remédio, ele for meu único suporte, quando eu tirar, né? Eu caio. Né? E as pessoas chamam isso de dependência, né? Eu estou dependente do remédio. Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes você está usando o remédio, é a única coisa que você está fazendo, né? É teu único suporte. Às vezes elas começam a pegar alguns remédios e tomar desordenadamente, né? De uma forma que não é que a gente prescreveu, né? E começam a tomar, e vou tomando um de manhã, um de tarde, um de noite, né? Eu fiquei estressado, eu tomo. Estou com raiva, eu tomo. Brigaram comigo, não tem nada para fazer, eu tomo, né? Quero dormir de tarde, eu tomo, né? Estou entediado, eu tomo. Né? E aí começa, aí já não é remédio mais, virou droga também. Né? Aí já não é medicação. Medicação é na dose certa, do jeito que a gente prescreve, né? Enquanto é assim a medicação. Dependendo da dose que eu aumentar e para que eu estou fazendo uso, vira droga. E para sair disso precisa buscar ajuda e esse tripé que a gente tanto valoriza aqui, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. Sim, porque a gente mudar de comportamento na base da força de vontade é muito difícil. É muito difícil, a gente precisa de suporte, comportamentos pequenos, né? Comportamentos pequenos. Eu quero ir na academia 3 vezes por semana, né? Quantos clientes eu já atendi, eles vão lá, compram a roupa, compram o sapato, compram o tênis, né? O tênis adequado e não vão. Não vai. Né? Ou vão ali 2 semanas. Quantos clientes eu pago o pacote anual, né? Falando, eu vou me obrigar a ir.
para continuar, nunca obrigou ninguém aí na Precisa de na academia. Ajuda e de um suporte. De ajuda, de um suporte, uma estratégia correta, né? Para abordar todas as áreas ali, para que ele, eu estou fugindo aqui, opa, volta, estou tentando escapar aqui, opa, volta, para que ele consiga ter um resultado satisfatório. E para quem está vivendo uma realidade como essa, pode conferir todos os episódios da série Você é um Bom Motivo no canal do YouTube da Rede Super. A gente já falou sobre isso, vamos continuar falando, né? E hoje a gente encerra agradecendo a você, Amanda, porque você realmente se encontrou e encontrou Deus no meio disso tudo e atravessou esse caminho e de lá para cá tem vivido coisas lindas com Deus, né? Você falou aí sobre o atraso, poderia ter casado antes, formado antes, mas formou, casou, trabalha e está seguindo para a glória de Deus, porque você é um bom motivo para viver. Nós gostaríamos de te homenagear com esse símbolo aqui do programa para que você continue se voltando sempre para a luz. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada, Dalton. Obrigada, doutor Lucas.